Então, bom dia para todo mundo. Mais uma vez nos encontramos aqui para a nossa reflexão. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós temos o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, do versículo 27 ao 32. E como já lembramos, nós temos uma série de advertências, de chamadas de atenção que Jesus faz aos fariseus, aos escribas, sobretudo aqueles que se afastaram, daquele objetivo original do fariseu, que era justamente conhecer a lei de Deus, e ensiná-la. E nós temos agora, os últimos dois chamamentos de Jesus, eram sete ais, como geralmente se chamam, e neste trecho de hoje nós temos dois. Assim, finalizando essas advertências, nesse bloco que São Mateus organizou. E aqui Jesus utiliza uma comparação muito chocante, mas ao mesmo tempo muito eloquente, para transmitir o seu ensinamento. É quando ele utiliza a comparação dos sepulcros. No versículo 27, Jesus diz: ai de vós, mestres da lei, e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Então, sepulcros caiados significa, na verdade, uma comparação, mas Jesus está levando em consideração uma coisa que, naquele momento, dizia muito, porque era um costume, geralmente nas festas e de modo muito particular no tempo da Páscoa, que se pintassem os sepulcros de branco. E aqui tinha duas finalidades. A finalidade de pintar o sepulcro de branco era para dar um outro aspecto, porque cemitério é sempre cemitério, como a gente faz também dia de finados. Às vezes passa o ano todinho, não se arranca nenhum mato, mas quando chega às vésperas do dia de finado, então se pinta tudo, se organiza tudo. Isso é uma forma também de dar uma aparência, sempre questão de aparência, de uma aparência menos chocante. E a outra coisa, também em relação ao fato de pintarem os sepulcros, porque para o judeu, o cadáver, o cemitério é lugar impuro. E, portanto, pintando os sepulcros, chamando a atenção que ali havia cadáveres, pessoas enterradas, era uma forma também de evitar que se pisasse, que se aproximasse, para não se tornar impuro. Então vejam essas comparações que Jesus faz, elas dizem muito, daquela contradição entre uma aparência, que às vezes quer dar uma impressão de perfeição, e aquilo que está dentro, o interior. Por isso que Jesus vai dizer que os sepulcros, mesmo que pintados, com uma aparência, dentro está a podridão. É uma palavra muito forte que Jesus utiliza, mas necessária. Que muitas vezes nós também precisamos ouvir isso. Quantas vezes nós caímos na tentação de sepulcros caiados? Aparentemente, tentamos sustentar, mas dentro até nós mesmos sabemos. Então é preciso que tenhamos a consciência, a humildade de reconhecer, mas também uma disposição para mudar, sabendo que o caminho é longo. Então, Jesus, utilizando essa comparação de sepulcros caiados, está tirando justamente um exemplo de algo muito conhecido. Não é uma coisa teórica, mas o sepulcro caiado chama atenção para que não se aproxime dele, não se
não pise nele. Então vejam como aqui Jesus já tinha dito, né, no início desse bloco, que no início do capítulo 23, dizendo que os escribas, os fariseus, os doutores da lei, né, estavam sentados na cadeira de Moisés e, portanto, tinham autoridade para ensinar, mas se devia fazer aquilo que eles mandam, né, sobretudo quando ensinam a lei, mas não fazer aquilo que eles fazem, porque, de fato, eles amarram pesados fardos e não são capazes de mexer com o dedo. Então, essa imagem, né, do sepulcro caiado, retoma isso que Jesus diz, né? O sepulcro caiado, não se aproxime dele, né? Então, é assim, é um sinal, né, de que ali há podridão, né? Parece uma coisa contraditória, uma aparência, mas quando a gente vê muita propaganda, né, de perfeição, né, de coerência, de não sei o que, muito discurso bonito, né, pode ter uma certa desconfiança, né, que quando alguém faz muita propaganda de si, certamente porque não há muitas atitudes que comprovam, né? Quando há atitude, não precisa de tantas palavras. Os grandes santos, né, eles nos dão esse exemplo, né? Poucas palavras, né? Até Santo Antônio vai dizer, né, que se calem as palavras e que falem as obras. Então, os fariseus, os doutores da lei, eles eram de muitas palavras, de muitos discursos e até mesmo da oração. O próprio Jesus vai dizer, né, que não é multiplicando as palavras que a nossa oração será ouvida, mas é uma oração que tem que partir lá do nosso interior. E o que é que tem no nosso interior? Vejam aqui a comparação mais uma vez. Aqueles que nutrem, né, uma aparência simplesmente para impressionar, mas não tem coerência com a sua miséria, com a sua até fragilidade, então são de fato como esses sepulcros. Depois poderíamos dizer, numa outra parte desse evangelho, quando Jesus também introduz com um ai de vós, ele vai dizer que além de serem sepulcros caiados, e aquela questão da aparência, eles constroem sepulcros e enfeitam esses sepulcros. E de quem são esses sepulcros? Dos profetas que os pais deles mesmos mataram. Então é uma hipocrisia, quase que dentro de uma tradição, né? Uma tradição de hipocrisia. E portanto Jesus vai fazer essa denúncia, até mostrando que o ponto mais alto, né, dessa hipocrisia é justamente a condenação de Jesus, né? Essa expressão que Jesus diz assim: completai, pois, a medida de vossos pais, não só prestando homenagem aos antigos profetas, né, enfeitando os seus túmulos, mas também condenando Jesus à morte. Por isso que completai, pois, a medida de vossos pais, né? Então é isso que vai acontecer. Então é preciso que nós estejamos atentos, né, para romper com essa tendência, né, que há no coração do ser humano, a aparência, né, fomentar uma aparência, nutrir uma aparência, sem a mudança. Então, que aquilo que apareça seja aquilo que se enraiza no nosso interior, e não simplesmente naquilo que a gente constrói no exterior. Mas esse é o grande desafio que exige de nós a consciência, que exige de nós a humildade e que exige de nós também a disposição de mudança. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando que hoje, quarta-feira, nós teremos mais uma vez a nossa live tratando sobre os sacramentos e hoje sobre o sacramento da ordem. Vamos refletir sobre esse sacramento também muito importante para a vida da igreja. Então, desejo a todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.